Estamos na hora de zoar seus looks por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Domingo de futebol americano já acabou. Aqui em Rondônia ainda é domingo, dia 5/10. Porém, todavia, entretanto, provavelmente você que está no horário de Brasília já está dormindo mais de 00:30. Mas estou aqui gravando o vídeo porque nesta segunda-feira não tenho tempo hábil para fazê-lo. Então, vamos falar de domingo de futebol americano porque... Bem, para os meus palpites foi horrível, terrível, para os meus times de fantasy também, perdi um monte, errei um monte, tô lascada, vou ganhar pouquíssimos pontos, mas fazer o quê? É parte da vida. Mas antes de falarmos sobre o domingo de NFL, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, comente e compartilhe porque isso ajuda bastante o canal. 363 inscritos já no canal e estamos crescendo semanalmente aí, muito bem, obrigado, graças a você. Já fizeram tudo isso, então estão prontos para o vídeo? Vamos embora, solta a vinheta. Bem galera, eu vou tentar fazer algo simples, ajeitado por conta do horário, para não ter que ficar editando demais. Então vamos fazer uma rapidinha aí com alguns jogos que não tiveram assim uma devida importância para comentário. E depois nos mais relevantes eu vou dar um tempinho a mais, tá bom? Começando principalmente aqui agora com Washington Commanders e Los Angeles Chargers. 27 para os Commanders, 10 para os Chargers. Não esperava isso sinceramente. Tá bom, esperava uma possível vitória caso o Jayden Daniels voltasse e ele voltou. Só que o que se mostrou lá em Los Angeles é que realmente sem seus dois principais jogadores de linha ofensiva, os Chargers não vão conseguir se dar muito bem por um bom tempo. Tá certo que o Joe Alt pode ser que volte daqui umas 2 ou 3 semanas, não me recordo agora o tempo exato. Diga aqui nos comentários se você sabe o tempo exato que ele vai ficar fora do time. Mas sem Joe Alt e sem os principais jogadores aí, a coisa tá feia pro Justin Herbert. E ele não jogou mal, mas foi um número baixo, foram apenas 166 jardas, uma média de 5.7 jardas por tentativa, enquanto o Jayden Daniels teve 231 jardas, 15 de 26 e um touchdown lançado. Tá certo, Justin Herbert também lançou touchdown, mas lançou uma interceptação. E na batalha dos turnovers, outro jogo que merece mais menção por conta de quem perdeu do que quem ganhou, porque quem ganhou tá fazendo direitinho, ó, desde que começou o campeonato, mesmo na derrota para os Rams. O Indianapolis Colts vem jogando o fino da bola. Indiana Jones, ou Daniel Jones, está jogando muito bem, obrigado. Lançou dois touchdowns, além de Jonathan Taylor correr para 3 touchdowns, tá certo, poucas jardas, 66 jardas, mas correu para 3 touchdowns, mais um de Amir Abdullah. E Jayden Daniels com 212 jardas, 20 de 29. Então, ele tá jogando redondo aí muito bem, tá certo, foi contra os Raiders, mas o Raiders que, vamos lá, aparentemente só tem Max Crosby mesmo nessa defesa. A impressão que passa é que nada além dele está bom, principalmente Dino Smith, que lançou 25 de 36, 228 jardas ok, mas nenhum touchdown e 2 interceptações. A coisa tá feia pro Dino Smith, o time não faz touchdown, Ashton Jeanty não consegue correr tão bem com a bola, porque se eu não tenho jogo aéreo, não tem como também fazer meu jogo terrestre, porque fica previsível. E os Raiders estão extremamente previsíveis, a melhora que se esperava para esse ano não veio. Lions 37, Cincinnati Bengals 37-24, mas não fique aí com esperanças se você é torcedor dos Cincinnati Bengals e por um acaso não acompanhou o jogo e está ouvindo por aqui, porque 21 dos 24 pontos foram conseguidos no garbage time no quarto. Foram 21 pontos em apenas um único quarto, tomaram 9, porém, todavia, entretanto, não fez diferença nenhuma para o Detroit Lions, que no início teve uma certa dificuldade. O Jared Goff tomou aí 4 sacks, por incrível que pareça, perdeu 14 jardas, mas lançou 19 passes de 23, quase que perfeito, 258 jardas, uma média de 11.2 jardas por lançamento, lançou 3 touchdowns. Deu tempo ainda até de David Montgomery lançar também um passe, fazer um touchdown também, marcar um touchdown, anotando aí como se ele fosse um quarterback. Foi um jogo assim, de manual, foi um jogo praticamente perfeito do time
de Detroit. Além disso, David Montgomery correu 65 jardas e anotou também um touchdown terrestre. Do outro lado, jogo terrestre quase nulo, 85 jardas totais, mas veio bem ali no final do jogo, 31 com Jake Brown, Samaje Perine 27 jardas e Chase Brown 27 jardas. Bem fraquinho mesmo. Tá? Então foi um jogo de pujança do Detroit Lions e um Cincinnati Bengals que vai ter que ir atrás de um quarterback, porque não dá para ficar com um Jake Brown se por um acaso eles ainda pretenderem tentar chegar aos playoffs. Mais um jogo cujo placar é meio que enganador, 37 Cowboys, 22 Jets, porque esses 22 pontos também foram marcados em basicamente momentos finais, né? 16 dos 22 pontos foram marcados no garbage time, lá no último quarto. Já estava o placar deslanchado para os Cowboys, que não precisou fazer muito esforço. Dak Prescott teve aí 18 passes completos de 29, 237 jardas, 4 touchdowns lançados, ainda teve mais um anotado por Javonte Williams, que anotou 135 jardas corridas. E quem diria, Javonte Williams está ressuscitando para o futebol americano. Do outro lado, Justin Fields com 32 passes completados de 46, 283 jardas, 2 touchdowns lançados, mas nada que comprometa muito a integridade física das defesas adversárias. Então, Justin Fields não dá. Esse aqui me surpreendeu, até me surpreendeu pelo fator casa, né? Eu não esperava que Baltimore Ravens fosse tomar 44-10 jogando em casa. Tá certo, uma derrota com a defesa e principalmente a OL esfacelada era previsível? Sim, era previsível, até porque quem foi o quarterback foi Cooper Rush. Mas pelo que Cooper Rush demonstrou jogando pelos Cowboys, basicamente 2 anos seguidos, eu esperava um pouco mais do quarterback. E CJ Stroud, pela primeira vez, teve um jogo beirando a perfeição, com 23 de 27, 244 jardas, 4 touchdowns lançados. Nick Chubb correu 61 jardas e 1 touchdown lançado, e ao todo nós tivemos aí 167 jardas corridas pelo Houston Texans, contra 44 do Baltimore Ravens. Derrick Henry, acho que depois do primeiro ou do segundo jogo, está decepcionando muito mesmo. Ainda tá certo que a defesa do Houston Texans é muito boa, mas eu esperava muito mais do Derrick Henry e ele tá decepcionando só porque eu peguei ele esse ano em alguns dos meus fantasy. Fazer o que, né? Paciência. Mais um jogo que eu errei nas minhas previsões. Miami Dolphins 24, Carolina Panthers 27, jogo decidido nos últimos minutos. Bryce Young jogou muito bem? Não foi todo ruim também. Tá, ele foi o único que lançou interceptação e dessa vez a batalha dos turnovers não favoreceu quem esteve à frente nela, né? Porque, querendo ou não, nós tivemos um jogo muito mais equilibrado entre terra e ar do lado dos Panthers, com muito mais jogo terrestre, diga-se de passagem, com 206 jardas do Rico Dowdle. O Rico Dowdle anotou 206 jardas num único jogo, para você ver a dificuldade da defesa dos Dolphins, que conseguiram vencer os Jets, tá certo? Os Jets, mas tomaram um sufoco dos Panthers. E não é que o Panthers está dando algum sufoco para alguns times? Quem diria, hein? O Panthers está 2-3, enquanto o Miami Dolphins está 1-4. Tudo que o jogador jogou de todo mal? Não. Foram 27 passes de 36 tentados, 256 jardas, 3 touchdowns lançados. Mas um jogo terrestre pífio, 19 jardas totais por terra. Fraco. Nem Devon Achane conseguiu surpreender. Ollie Gordon ficou com menos 2 jardas. Ferrou meu fantasy. E, enquanto quem estava aí com o Rico Dowdle deve estar sorrindo horrores de tão feliz que está. E Bryce Young aí, 19 passes completados de 30, 198 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação, mas que no final das contas acabou não fazendo tanta diferença, quase por isso aqui, mas acabou vencendo o jogo, e é isso que importa. Mais um jogo que me surpreendeu. Eu esperava a dificuldade do Arizona Cardinals para vencer o Titans, esperava, mas não esperava que o Titans ia vencer a sua primeira partida contra o Arizona Cardinals. E quem diria, hein? Quem diria que Kyler Murray
apesar de ter alguns números relativamente bons, não conseguiu lançar touchdown, mas foram 3 touchdowns corridos. Mas a defesa não conseguiu dar conta no final do jogo, não. Foram 16 pontos no último quarto só da galera de Cam Ward e companhia. Isso porque Cam Ward não lançou nenhum touchdown, só lançou interceptação. Uma, tá certo, mas lançou. Mas nós tivemos aí um touchdown corrido e dos outros 22 pontos, nós tivemos um touchdown de defesa, acho que deve ter sido retorno de chute, né, kickoff, de punter, que foi o Tyler Lockett que anotou esse touchdown. Então foram aí 2 touchdowns anotados, isso deu 14 pontos, os outros 8 pontos, provavelmente uma conversão de 2 pontos, e os field goals anotados. Olha, me surpreendeu bem, né? Cam Ward aí, 21 passes de 39, 265 jardas, lançou um touchdown, uma interceptação, sem touchdown, ok. Mas Kyler Murray, apesar de ter corrido para um touchdown, apesar de um jogo terrestre de 168 jardas totais da franquia, com 220 jardas lançadas pelo Kyler Murray, faltou o touchdown pelo ar, coisa que não veio. Tá certo que Marvin Harrison Jr. teve aí 4 passes recebidos de 5 alvos e 98 jardas. Melhorou bastante em relação ao último jogo. Do outro lado, Calvin Ridley, 131 jardas anotadas. Eu acho que Cam Ward tem futuro. Vamos lá. Jogo de destaque para a gente falar um pouquinho mais aqui. Vikings 21, Browns 17. E apesar do placar, vamos dizer assim, meio mirrado, né? Só 38 pontos totais somados, não foi um jogo ruim não, muito pelo contrário, tá certo, foi muito melhor para quem gosta de defesas, porém, todavia, entretanto, foi um jogo muito interessante de se ver, com direito aqui também a running back anotando touchdown aqui lançado, tá? Cam Akers lançou um touchdown de 32 jardas, enquanto Carson Wentz teve 25 aí passes de 34, 236 jardas e um TD. Tivemos um TD anotado por Jordan Mason, que também me dificultou no Fantasy, 52 jardas corridas e um touchdown anotado, então são 3 touchdowns ao todo, contra um Dylan Gabriel, que estreou lançando 2 touchdowns, mas já também estreou sentindo um pouco do peso do que é ser um titular na NFL. Não jogou de todo mal, mas mesmo com o jogo terrestre muito bem, obrigado, principalmente com Quinshon Judkins, com 110 jardas em 23 carregadas, nós tivemos um total de 140 jardas por terra, Dylan Gabriel teve mais 190, tomou 2 sacks, perdeu 8 jardas, ok, mas não fico considerando muito isso, e lançou 2 touchdowns. Só que aí faltou o bendito touchdown por terra, porque na hora H travava. E os dois times estavam com as defesas ali tinindo, porque muitas vezes no momento X acontecia de travar e ter que devolver a bola ou chutar field goal. Coisa que não aconteceu muito do lado do Vikings, até aconteceu, mas ele perdeu, né? O Richard perdeu. Richard. Nunca sei pronunciar o nome desse cara direito. O Richard, que o Will Richard. Ele perdeu um field goal. Poderia ter sido, por exemplo, 24-17. Ficou 21-17, porque ele perdeu o único field goal que os Vikings chutaram. E, vamos lá, gostei do jogo, tá? Foi muito bom o jogo de manhã, um dos melhores jogos que eu já assisti, dos que foram feitos na Inglaterra. Gostei muito mesmo. E você? Diga aqui nos comentários. Surpresa, hein? Quem diria ficar aí contando com o último quarto para conseguir a vitória? E não é que Denver Broncos conseguiu travar o ataque dos Eagles, isso porque nós tivemos um ataque aéreo relativamente bom, com 280 jardas lançadas por o Jalen Hurts, com 2 touchdowns anotados através de seus lançamentos, e em 23 passes completados de 38 tentados, com 114 jardas recebidas por Devonta Smith, um touchdown anotado por Saquon Barkley e um por Dallas Goedert. E mais uma vez, A.J. Brown ficou aí abaixo das 50 jardas, mais uma vez sem touchdown anotado, e provavelmente vai ter mais uma vez aí reclamação no Twitter e nas outras redes sociais. Do outro lado, nós tivemos um jogo corrido de 130 jardas, totalmente oposto do que aconteceu com o Philadelphia Eagles, com apenas 45 jardas, 30 de Saquon Barkley. E nós tivemos um Bo Nix com 24 passes de 39, 242 jardas e um TD lançado. Então, 21 pontos porque teve uma conversão de 2 pontos, 2 field goals,
O time jogou até relativamente bem, tá certo que ficou aí 2 quartos sem marcar nada, né? Tava basicamente 17 a 3 no terceiro tempo e fizeram aí 18 pontos no último quarto, né? Então, 18 pontos finais aí, deram números finais e vitória do Denver Broncos, e caiu um dos invictos, porque o último caiu agora de noite. Mas antes de falar do último invicto que caiu, Buccaneers 38, Seattle Seahawks 35, que jogo movimentado. Um Sam Darnold que teve aí 4 touchdowns anotados e lançou uma única interceptação, enquanto o Baker Mayfield lançou apenas 2 touchdowns, mas teve aí 379 jardas lançadas por ele contra 341 do Sam Darnold. Agora o jogo por terra fez toda a diferença, mas quase que não faz diferença no final, porque foram 122 jardas corridas pelo Seattle Seahawks contra apenas 56 do lado do Tampa Bay. E não é que Irving fez muita falta, fez falta pra caramba. Mesmo assim, o Rachaad White anotou 2 TDs, totalizando 4 aí, né? Em compensação, nós tivemos 5 TDs anotados, porque Zach Charbonnet também anotou um terrestre do lado do Seahawks. Então, 5 de um lado, 4 do outro, mas aí os field goals fizeram diferença, porque nós vamos ter aí 3 field goals acertados pelo Chase McLaughlin, sendo mais longo de 39 dessa vez, não precisou exagerar tanto, enquanto o Jason Myers perdeu um field goal, poderia ter sido o field goal do empate, ido para a prorrogação, ou talvez o field goal da vitória, a gente não sabe o que aconteceria no momento em que ele perdeu o field goal. Porém, todavia, fez muita falta no final, por causa de 3 pontinhos. Tampa Bay Buccaneers está 4-1 e Seattle Seahawks está 3-2. Se não me engano, a mesma quantidade de vitórias aí do Rams. Acho que é a mesma quantidade. Enquanto o 49ers está 4-1, mais isolado aí na liderança da NFC North, ou NFC Oeste. Enquanto o Tampa Bay Buccaneers está aí navegando tranquilamente pelas águas da NFC Sul. E para encerrar, o jogo que me surpreendeu de forma negativa por parte do Buffalo Bills. Eu esperava mais por parte de Sean McDermott e também companhia limitada de Josh Allen dentro de campo. E a batalha dos turnovers fez a diferença, e das faltas também, que foi falta pra caramba, apesar que foi dos dois lados, mas foi muita falta besta. Porém, todavia, entretanto, 23-20 no último minuto ou nos últimos segundos, o New England Patriots conseguiu fazer o seu placar, e aí não sobrou tempo suficiente para que o Buffalo Bills conseguisse recuperar em posição de campo para chutar um field goal para empatar ou fazer um touchdown. Foram números. Drake May e Josh Allen foram até bem parecidos, tá? Drake May 22 de 30, 273 jardas. Não lançou o touchdown, mas foram 2 touchdowns corridos por, quem diria, Ramondre Stevenson, que quem diria, soltou a bola numa das suas primeiras carregadas. Ramondre Stevenson precisa aprender a segurar melhor essa bola, mas eu acho que ele aprendeu, porque no final ele conseguiu marcar 2 touchdowns e segurou bem a bola, apesar de ter corrido poucas vezes, correu 7 vezes, foi quem mais correu 7 vezes para 14 jardas, enquanto Tre'Von Henderson, 24 jardas e 6 corridas. Mas, porém, todavia, entretanto, 71 jardas apenas totais por terra do lado do New England Patriots, enquanto Josh Allen teve 22 passes completados de 31, apenas uma tentativa a mais do que o Drake May, 253 jardas, 20 jardas a menos que o Drake May, 2 touchdowns lançados e uma interceptação. Um jogo corrido bem melhor, com 118 jardas, mas com Josh Allen liderando dessa vez a equipe em jardas corridas com 53, seguidas de James Cook com 49. E quem diria, hein? Jogo corrido fez falta e James Cook também estava em times meus ali no Fantasy. Poxa vida, me lasquei legal nessa semana 5. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. A bateria está acabando, o celular está acabando a bateria aqui. Vamos embora para o nosso touchdown. Até a próxima. Valeu!